Olá, boa noite, tudo bem com você? Um grande prazer poder receber você aqui nessa sexta-feira da paixão, como nós costumamos chamar e dizer, mas estamos aqui para celebrar a Páscoa cristã, que na verdade é a celebração da ressurreição do nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então o que nós precisamos fazer hoje é nos recordar, nos lembrar e adorar o nome de Jesus, o Cordeiro de Deus. Nós cristãos mesmo não celebramos a Páscoa. O que nós celebramos é a ressurreição de Cristo. A Páscoa é algo dos judeus, é algo que ficou no Velho Testamento. Nós celebramos a ressignificação da Páscoa, que é o nome de Jesus, o poder de Jesus, a ressurreição de Jesus, e esse é o motivo da nossa grande e maravilhosa esperança. Então, seja muito bem-vindo aqui nesse lugar, ficamos felizes por poder te receber e ficamos também muito alegres de poder entrar na sua casa, poder chegar até o seu lar nesse dia tão especial. Nós queremos dar as boas-vindas especialmente aos nossos visitantes. Obrigado por estarem conosco aqui nesse dia. Nós louvamos a Deus pela sua vida também. Estou aqui com a Vanessa é minha esposa. Ela está com a gente aqui no Ministério de Mulheres, trabalhando também, atuando. E hoje eu trouxe ela para aqui para poder dar um recado para você, principalmente você que tem um pedido de oração para fazer. Hoje a nossa celebração ela tem uma dinâmica um pouquinho mais diferente do que o de comum. Nós estaremos fazendo um tempo maior ao final de oração, de intercessão, e queremos pedir que você esteja conosco participando disso também, tá bom? Então, atenção, gostaria que você agora ouvisse os recadinhos da Vanessa a respeito da oração, dos seus pedidos, porque ao final nós teremos um tempo para isso. Vanessa, por favor, explique para o pessoal. Sua sala, chega mais pertinho daqui. Maria, quem que tá online aí? Oi, Denise. Oi, Ser. Flaviana, Ana Tagliari. Oi, Jean. Deus abençoe muito a sua vida, meu irmão. Vamos chegando, gente. Vamos chegando que hoje a gente vai ter muita coisa diferente aqui. Vai ser um momento reflexivo e nós vamos ter um período de oração, um período de clamor pela nossa nação, um período em que Deus vai falar mais intimamente conosco aqui, neste lugar chamado templo, mas aí na sua casa, porque você também é o templo do Senhor. Se prepare, nós teremos muitos momentos aqui em que teremos os pedidos, e se você que está aí gostaria de ter um pedido para sua casa, para sua família, você que está trabalhando também, pode compartilhar conosco aqui no nosso chat. A Maria vai estar colocando todos os pedidos e o Ministério de Intercessão vai estar clamando pela sua vida esta noite. Deus vai te abençoar aonde quer que você esteja. É isso, pastor Denis? Isso, que bom. Bom que a gente tem uma equipe reduzida, né? Isso. Infelizmente, em virtude do isolamento social, mas uma equipe de oração, uma equipe que vai estar intercedendo e orando por cada vida aqui. Então vai ser ao final, nós teremos um tempo de oração. Ao final, nós teremos um momento de oração. Ok. Então, lembrando você também que se você quiser participar conosco hoje dessa celebração, fazendo sua oferta, entregando o seu dízimo, você tem aí na sua tela sendo projetado as formas que você pode fazer isso. Inclusive a semana que vem, no horário das 11 da manhã até 1 da tarde, nós teremos a nossa secretaria aberta para poder receber você aqui com segurança e exclusivamente para isso, tá bom? Para que você possa continuar participando da nossa comunidade através da contribuição. Mas atenção que eu tenho um recado mais e mais especial ainda para você agora. E esse recado relaciona-se à nossa celebração do domingo. Domingo nós estamos preparando um momento especial em família novamente. Domingo passado você fez a ceia com a gente, lembra? Se você não fez, perdeu a oportunidade, mas tem a chance ainda de retomar isso nesse próximo domingo. Semana passada muitas pessoas mandaram fotos para nós da família, a celebração em torno da mesa, algo realmente que impactou o nosso coração nesses dias de isolamento social, onde a gente não pode ver e enxergar os nossos irmãos fisicamente, mas podemos vê-los virtualmente. Só que nesse domingo nós vamos fazer uma celebração diferente da Páscoa, que também celebra um tipo e um estilo de ceia, só que um pouco diferente. Não é a ceia do Senhor, mas é um simbolismo, é uma didática que nós usaremos para lembrar alguns elementos que foram usados na Páscoa judaica e que foram ressignificados com Jesus quando ele fez a mesa com seus discípulos. Lembra que Jesus, na última semana, fez a ceia com os discípulos e ele usou esses elementos que eu vou mostrar para você aqui agora. Então, para esse domingo, você vai ter que preparar, ou se você quiser participar, pode preparar conosco o pão sem fermento.
tá bom? Outra coisa que a gente vai ter, usando no nosso domingo da celebração, são ervas amargas, tá? E também teremos frutas doces e picadas para que a gente possa poder aproveitar esse momento. E o ovo, não vou nem me arriscar a mexer nele, para ele não cair e fazer um estrago aqui. Mas o ovo é cozido, tá bom? Não é o ovo cru. E a gente vai fazer isso juntos. Só que aí, né, Vanessa, o pessoal deve estar perguntando como é que eu vou arrumar pão sem fermento, né? Sem fermento, como é que eu vou transportar ervas amargas, o que é isso? O que são ervas amargas? Exatamente. Então, a gente pensando nisso, nessa dificuldade, nós preparamos algo para você que mora aqui em Sertanópolis. Um drive-thru do nosso kit de celebração da Páscoa no domingo. Como é que vai ser isso, pastor? Nós vamos abrir o nosso estacionamento amanhã, sábado, das 16 horas às 18. Então você não chega aqui e vai estacionar o carro e descer. Você vai ficar no seu carro, na sua moto, na sua bicicleta. Você vai passar por aqui, pode até passar a pé. Você vai passar mas pela igreja. Mas nós vamos conter o isolamento, né? Isso, manter o isolamento. Manter o isolamento para que a gente não possa também desrespeitar as normas que nós estamos também. Tivemos essa vontade, vamos fazer isso, mas também de uma maneira segura, de uma maneira em que nós possamos também contribuir como cidadãos da nossa cidade. Exatamente. Então você não vai descer, nós vamos entregar para você um kit. E nesse kit vai conter ervas amargas picadas já, toda separada, o pão sem fermento, as frutas e o ovo, mas o ovo não estará cozido. E a gente vai entregar para você preparar isso para o domingo à noite, onde a gente vai celebrar juntos. Pastor, o que significa cada um desses? Bom, essa é uma ótima pergunta. Eu vou estudar um pouquinho mais ainda para poder explicar para você melhor no domingo à noite, porque a gente vai poder aprender o que significa cada um desses elementos para a nossa ideia que queremos trabalhar nesse domingo em família. Todos são convidados, tá bom? Todos na sua casa são convidados. O seu amigo, você pode também mandar essa mensagem para pessoas que você quer que participe. Todos podem participar dessa meia, que na verdade é uma dinâmica que nós faremos sobre o reino de Deus e a chegada dele. As crianças vão poder participar? Crianças podem participar também, tá bom? Todos da família vão estar conosco nesse dia. Então, isso aí, a tia Jujuba vai estar aqui no domingo também. Jujuba também vai estar aqui para ajudar a gente. Vai participar com a gente também desse momento, dessa ceia diferente. Bem lembrado. Então, amanhã, das 16 às 18, você que mora em Sertanópolis, passe aqui e retire seu kit. Você que é de outra cidade, procure esses elementos, porque nós vamos fazer isso todos juntos no domingo à noite, tá bom? Muito prazer ter você aqui conosco, que Deus te abençoe, ministre o seu coração, e nós vamos ter um tempo de louvor, de adoração, de celebração ao nome de Jesus essa noite. Seja bem-vindo e vamos adorar o Senhor.
outro como tu, não há outro que nos ame como o Senhor. E tu provaste o teu amor naquela cruz. Oh, quão grande amor tens! Oh, quão grande amor tens! Amor que nós encontramos só em ti, só em Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. E não existe amor maior que o teu, nunca existirá. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Quão grande é esse amor, o amor de Deus, o amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ele nos amou com ousadia, Ele nos amou com intensidade. Esse é o amor de Deus. Como é grande esse amor. Oh Deus, nós somos gratos pelo sacrifício do Seu Filho Jesus. Mesmo nós não merecendo, o Senhor decidiu nos amar, nos acolher e nos chamar de filhos. E é por isso que nós temos a plena certeza que Tu nos ama. Nós sabemos disso, Deus. Eu sei, me
se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve e nunca haverá. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue. Nunca houve amor como teu, Jesus. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Nada nos separará do amor de Deus. Aleluia. Jesus venceu. Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor porque temos um novo e vivo caminho que foi traçado pela cruz do Calvário. E que privilégio que nós temos de poder acessar a sua presença tão livremente, sem a necessidade de sacerdotes, sem a necessidade de mediadores, sem a necessidade de sacrifícios, sem a necessidade de penitências. Nós estamos a uma oração de distância do Deus Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra. Estamos a uma oração de distância daquele que governa o mundo e as nações com o cetro da sua justiça. Que privilégio foi nos dado, Pai, naquela cruz, que privilégio foi nos dado quando o Senhor se deu em nosso favor. Um novo e vivo caminho aberto para que os seus filhos e filhas pudessem retornar ao teu templo, à tua casa, à tua presença, ao teu santuário, em ousadia e com convicção de que o Senhor nos recebe. Porque não somos recebidos essa noite pelo bem que fizemos, não somos recebidos essa noite pela religião que professamos, nem somos recebidos nessa noite pela estirpe que temos, pela raça que possuímos. Somos recebidos hoje pelo sangue. O sangue de Cristo, aspergido na nossa vida, nos dá o direito e a garantia de acessarmos o trono do Deus Todo-Poderoso, que nos ama e a quem amamos nesse dia, nessa noite, declaramos o seu louvor e a sua adoração. Muito obrigado, Senhor Jesus, por isso. Amém. Amém. Gostaria de compartilhar com você uma breve reflexão. Como nós dissemos, essa noite nós teremos um tempo de intercessão, de oração, e quero compartilhar com você uma palavra de alguns minutos sobre o que significa a Páscoa para nós nesse movimento de 3 dias. Bem lembrado que a Páscoa começa hoje com a celebração da Sexta-feira da Paixão. Algumas pessoas sequer sabem o que significa a palavra paixão. Sexta-feira da Paixão, pastor, significa que Jesus nos amou naquela cruz do Calvário? Bom, isso é óbvio que Ele nos amou na cruz do Calvário, mas a palavra paixão não significa isso. Amanhã nós estaremos celebrando o sábado do silêncio, o sábado do sepultamento, o sábado das interrogações nos corações dos discípulos. E no domingo é o grande dia, domingo é o dia da celebração, domingo é o dia da ressurreição e, portanto, é chamado de o dia da esperança. E nós falaremos nesses dias e nessa sequência de mensagens exatamente sobre isso. Hoje falaremos sobre momentos de dor, amanhã falaremos sobre momentos de angústia, mas domingo nós falaremos sobre o tempo de esperança. Eu não gostaria que você perdesse nenhum desses dias e nenhuma dessas sequências, porque uma se conecta à outra, para que nós possamos chegar lá no ápice da festa cristã, que é a ressurreição de Jesus. O próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo número 15, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé.
Portanto, queridos, Jesus pode ser reconhecidamente um homem sábio no mundo acadêmico, Jesus pode ser reconhecidamente um homem de grandes valores morais no mundo social, mas de nada disso serve se Jesus não houvesse ressuscitado. Se Jesus não houvesse ressuscitado, de nada nos serviríamos ter um homem com grande intelecto, com grande poder de sabedoria. De nada nos adiantaria ter um homem com grande envolvimento e influência social. De nada nos adiantaria termos um grande ícone religioso. Mas Paulo nos garante, porque Cristo ressuscitou, tudo isso faz sentido. O nosso louvor, a nossa adoração, o nosso serviço no reino, o nosso amor ao próximo, a nossa vida santificada, tudo isso faz sentido. Porque se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E de nada mais nós temos valor. Mas o fato é que Ele ressuscitou. Isso foi testado e comprovado no decorrer dos séculos, dos milênios. E até hoje nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Não só a morte, mas também a ressurreição. Por falar em relembrar, é bom a gente imaginar que muitas coisas caem no desuso, não é verdade? Ontem eu estava assistindo televisão com os meus filhos, um filme. E em determinado momento, aliás, um filme das antigas, né? Aproveitando esse tempo de isolamento social. E a gente estava vendo, de repente a pessoa falou, chegou um cheque de $25 mil aqui na nossa casa. A pessoa dizendo no filme. A minha filha olhou para mim e falou, pai, o que é cheque? Logo, logo nós não saberemos mais o que é isso. Aí eu falei, cheque é como se fosse um cartão de crédito. As pessoas davam um cheque para ter condições de pagar depois, não com dinheiro como a gente faz. Ah, entendi. Aí eu fiquei hoje meditando, quantas coisas vão cair em desuso que a gente não saberá mais usar a palavra. Já pensou? Daqui a algum tempo nós não saberemos mais, aliás, nossa geração mais moderna já não sabe o que é locadora de vídeos. Alguém sabe o que é isso dos jovens? Alguém já entrou numa dessa? Bom, talvez seja mais da velha guarda, mas sumiu e desapareceu. Tantas coisas estão desaparecendo, caindo em desuso, a máquina de datilografar. Daqui a um tempo os nossos filhos vão perguntar, ou os nossos netos, vovô, o que é uma máquina fotográfica? Que nós não teremos mais as máquinas fotográficas, elas já estarão todas acopladas num único dispositivo, como a gente tem observado. Ou seja, tantas coisas vão sumir, tudo vai passando, tudo vai perdendo a sua utilidade, mas tem algo que há 2000 anos atrás continua o mesmo, a mesma história contada, a mesma perspectiva é retratada, ela não ficou antiquada, essa história não ficou ultrapassada. Esse evento não caiu no esquecimento. Esse evento até hoje, no mundo todo, ele é lembrado quando a data e o calendário é repartido em dois, antes e depois de Cristo. Quer você seja brasileiro, habite no mundo ocidental, quer você seja chinês, coreano, habitando no mundo oriental, o fato é que o calendário da humanidade, ele é rasgado no meio, AD e DC, Anno Domini e Ano do Senhor. Ou seja, antes do ano do Senhor e depois do ano do Senhor. Ou seja, o que significa isso? Significa que Cristo é a história mais influente na história. A crucificação é o evento mais marcante da história. E o fato de Jesus ter sido crucificado na sexta-feira é um fato que deve nos inspirar, um Deus que vem ao nosso encontro. Deve nos inspirar a um relacionamento com um Deus que conhece as nossas dores e limitações, porque Ele mesmo decidiu se fazer assim e decidiu se fazer tal qual para nos salvar e nos encontrar na nossa miséria. O texto de João, capítulo de número 19, resumindo aqui para que possamos ganhar tempo, diz assim no versículo 19, João 19, 19: Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Reis. Muitos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram a roupa dele, a dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica, esta porém sem costura, tecida numa única peça. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela Maria, mulher de Cleopas, Maria Madalena. E aqui você conhece todo o demais desenvolvimento da cruz. Jesus teve sede, pediu para beber, eles deram uma vasilha cheia de vinagre, embeberam uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço e ergueram até os lábios de Jesus.
E depois de todo esse sofrimento, Jesus expirou dizendo: está consumado, curvando a sua cabeça, entregando seu espírito. O que vem a ser isso? O que vem a ser o momento da crucificação? O momento da crucificação, queridos irmãos e irmãs, nada mais é do que um momento de dor. Momento de dor para os discípulos que ali estavam presentes e que puderam ver os primeiros golpes ferindo o homem inocente. Qual era a acusação contra Jesus? A acusação contra Jesus era única e exclusiva: ele foi um homem bom. Era o único recurso que eles tinham para acusar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o Mestre dos Mestres. Não havia mais nada que eles pudessem se sustentar e se apoiar para crucificar o homem mais bondoso, mais misericordioso, mais amoroso, mais santo que pisou sobre a face da terra. E conseguiram. Conseguiram não apenas crucificá-lo, mas também conseguiram crucificá-lo com requintes de crueldade. E os discípulos devem ter sofrido essa dor, também visualizando o Mestre sendo afligido. Foi açoitado, cuspiram em seu rosto, violentaram seu corpo físico, machucando com caniços, batendo nele com varas. Judiaram do nosso Mestre, machucaram, e os discípulos com certeza sentiam essa dor, sofriam com essa dor, experimentavam essa dor. Ao ver Jesus sendo posicionado naquele madeiro, ao ver os cravos sendo traspassados em suas mãos e em seus pés, ao verem sendo coroado com aquela coroa cruel sobre a sua fronte, trazendo um ensanguentamento sobre a fronte do nosso Mestre, os discípulos viram toda aquela imagem e com certeza sentiram aquela dor. Irmãos, quantos de nós estamos longe dessas imagens? Quantos de nós permitimos que um cristianismo de faz de conta, que um cristianismo de superstars, que um cristianismo de alta popularidade perdeu a essência do Mestre crucificado, do Mestre judiado, do Mestre esfolado e espoliado por seres humanos que o julgaram criminoso? Quantos de nós perdemos essa essência de ver um Mestre compassivo, amoroso, que nos toca na sua humanidade quando sobe naquela cruz do Calvário? Os discípulos estavam posicionados perto o suficiente para ver toda a dor, escutar os gemidos, os gritos, o sofrimento do nosso Mestre. E nós, será que nós somos capazes de sentir isso? Será que hoje, em algum momento, na chamada Sexta-feira da Paixão, nós recordamos que há 2000 anos atrás o Filho do Deus Altíssimo estava sendo espancado por nossa causa e não pela causa dele? Será que nós pensamos nisso? E aqui está o que significa a palavra Sexta-feira da Paixão. A palavra latina passione, que significa sofrimento. Sofrimento. Sexta-feira da Paixão é a sexta-feira da dor, sexta-feira da crueldade, sexta-feira do sofrimento. E eu fico imaginando que o nosso Mestre sentiu naquele lugar, não apenas a multidão, não apenas os espectadores, não apenas aqueles que estavam à volta, ouvindo o barulho dos martelos, ouvindo os gemidos do nosso Mestre. Eu não fico imaginando somente isso, eu fico imaginando o que o próprio Mestre sentiu nesse dia, o que ele experimentou de dor, pesando sobre ele a traição de dois dos seus amigos mais próximos, um deles, Judas, o Iscariotes, que sem arrependimento acabou se enforcando. Outro deles, Pedro, o pescador, que acabou depois se arrependendo e tendo o seu ministério restaurado, mas sofrendo na cruz a traição dos seus amigos mais chegados. Como diz o Salmo de número 22, aquele que come do meu pão, levanta também o calcanhar contra mim. Sofrendo essas realidades de relacionamentos rasgados, de traições, sofrendo com uma multidão que acabara de dizer: Rei dos Reis, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. A multidão que estendeu os panos e os mantos pelas ruas de Jerusalém para receber o Rei dos Reis, também agora era uma multidão que estava gritando em frente de Pilatos: crucifica-o, solta Barrabás. Que dor é essa da rejeição, do abandono? Por falar em abandono, o abandono do Pai. Quando Jesus toma sobre si os pecados de toda a humanidade, ele grita: meu Deus, por que eu estou me sentindo sozinho e abandonado? Por que me desamparaste? Como se não bastasse, a dor de um mundo inteiro pecaminoso, rebelde, revoltoso contra Deus pesava sobre os ombros do nosso Mestre na cruz. Quanta dor, queridos, quanta dor concentrada num único dia, quanta dor concentrada em apenas 6 horas. E você diz que a sua dor é
uma dor insuportável. E você diz que a sua dor é uma dor que você não consegue lidar. Eu estava lendo um livro de Timothy Keller, um grande pastor de uma igreja nos Estados Unidos, e ele diz o seguinte: Jesus Cristo, nesse livro ele comenta, Jesus Cristo veio ao mundo não para que nós vencêssemos o sofrimento, mas para sofrer tanto quanto nós sofremos e dizer: eu entendo vocês. Jesus Cristo tomou o nosso lugar, e a sua vitória corresponde ao nosso coração, não o fato que nós não vamos sofrer, não o fato que o coronavírus não possa nos tocar, não o fato que as enfermidades não possam visitar o nosso corpo, não o fato que traições não possam nos acontecer. Aconteceu com ele também sofreu, para dizer: eu sofri, passei por isso muito mais forte, muito mais intensamente que você, e eu estou com você para te ajudar. Aquele que sofreu tudo muito mais do que nós, também é aquele que pode nos consolar no nosso sofrimento. Isso é a dor de Cristo na cruz do Calvário, é a sexta-feira da crueldade, é a sexta-feira da escuridão, é a sexta-feira que as trevas parecem ter se fortalecido contra nós. Nós passamos também por essas sextas-feiras, irmãos. Tem vezes que há momentos na nossa vida que perdemos as esperanças, perdemos as alternativas, não conseguimos ver nenhuma expectativa futura, parece que tudo se fecha, parece que a escuridão nos toma, parece que as trevas nos consomem. O fato é que muitos de nós temos sextas-feiras na nossa vida, mas nunca tão intensas quanto a do nosso mestre. E ele diz: eu entendo a sua sexta-feira, porque eu também já estive lá. Eu entendo seus momentos de penumbra, de solidão, de abandono. Eu entendo seus momentos de traição, de angústia. Eu entendo seus momentos de amargura. Eu entendo seus momentos de fracasso, porque eu também já passei por isso na sexta-feira da dor. Jesus compreende o seu relacionamento rasgado. Jesus compreende seu coração traído. Jesus compreende seu sofrimento pessoal. Jesus conhece suas lágrimas. Jesus é capaz de consolar o seu coração, porque um dia ele também já pisou a sexta-feira, como nós pisamos na nossa existência. Mas diferente do que pessoas possam pensar, Jesus não pisou na sexta-feira forçado. Jesus não subiu naquela cruz porque ele simplesmente foi obrigado. Há 3 movimentos na cruz do Calvário que eu gostaria de deixar para você como lição essa noite. Que a dor do nosso mestre foi voluntária, a dor do nosso mestre foi necessária, e a dor do nosso mestre foi solidária. 3 palavrinhas para ficar gravado em nosso coração. Você acha que está sofrendo? Jesus sofreu muito mais na cruz do Calvário por você e por mim. Você acha que essa dor é insuperável? Jesus venceu todas as dores e levou todas as enfermidades na cruz do Calvário por você e por mim. E ele nos mostrou que a cruz tem, sim, primeiro sinal, um sinal de voluntariedade. O sofrimento e a cruz do Calvário foi voluntária. Quem foi que crucificou Jesus, irmãos? Foram os judeus, certo? Não, isso é antissemitismo. Quando nós falamos que foram os judeus, nós nos tornamos pessoas xenofóbicas, contra uma raça. Não, foram os judeus que crucificaram o mestre. Não foram os judeus que crucificaram o mestre. Aí você diz: não foram os judeus, mas foram os romanos. Pilatos é o responsável, Herodes. Não foram os romanos também. Então quem foi que crucificou Jesus? Já sei, foi a multidão. A multidão também não foi a multidão que crucificou Jesus. Então, pastor, quem foi que crucificou Jesus? Quem crucificou Jesus foi ele próprio. Porque se ele fechasse os punhos naquele momento, uma legião de anjos viria para tirá-lo daquele lugar. Mas entre você na eternidade e ele crucificado, ele escolheu os cravos. Ele escolheu sofrer. Ele escolheu a cruz. Ele escolheu você. Ele escolheu a mim. Por isso que a cruz é voluntária. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. O sacrifício de Cristo é voluntário. Ninguém o forçou, ninguém o colocou, ninguém o obrigou. Ele se pôs por amor, e esse amor é impressionante, como nós cantamos aqui. Mas em segundo lugar, a cruz não é só voluntária, a cruz é necessária. Pastor, não poderia ter um caminho mais palatável, um caminho mais agradável de sacrifício? Não, sacrifício é sacrifício. Sabe como era feito a expiação dos pecados do povo no Antigo Testamento? Através da morte de um cordeiro. João disse, o Batista, quando viu Jesus, lá escrito em João, no Evangelho de João 1:29, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é Jesus. Jesus é o perfeito Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus, não o Cordeiro dos judeus, não o Cordeiro da lei. É o Cordeiro dado por Deus, por sacrifício a nós, para nos resgatar da culpa, do pecado e da condenação. Então, a dor
é necessária, porque de fato, como diz Gálatas 3,13, Cristo se fez maldição por nós, morrendo na cruz do Calvário, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Está vendo? A crucificação, ela foi necessária para livrar você da maldição do inferno, para livrar você da maldição do pecado, e para nos dar garantias de uma eternidade ao lado de Deus. Foi necessária a cruz. Nós não podemos removê-la, nós não podemos deixá-la mais bonita, nós não podemos retirar o sangue dela, a crueldade dela, porque a cruz foi necessária, sacrifícios foram necessários, e o sacrifício perfeito foi feito pelo Cristo, o Filho do Deus vivo, que nos tornou amigos de Deus novamente. Isto é a cruz como sinônimo de necessidade. Cruz é voluntária, cruz é necessária, mas sobretudo a cruz é solidária. Solidária por quê? Porque através da cruz, Deus disse para a gente: eu conheço vocês, eu estou com vocês, eu amo vocês, estou ao lado de vocês. Então Jesus está dizendo na cruz do Calvário: eu sou solidário a toda dor que vocês viverem, eu sou solidário a todo o sofrimento que vocês experimentam, eu estou junto com vocês. Isso é lindo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz assim: aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Isto é cruz solidária. Ele substituiu. Era para que cada um de nós estivéssemos dando o nosso preço na cruz do Calvário, mas Deus fez a substituição eterna na cruz, dizendo: morre o meu filho, vocês não precisam morrer. Sofre o meu filho e vocês podem me ver. Então nós conhecemos o amor de Deus através da cruz solidária. Cristo tomou todo o nosso pecado, não tinha pecado nenhum, mas morrendo por nós, se fez um de nós e nos salvou da ira do pecado, do inferno, da morte, e nos deu a vida eterna ao lado do Pai. Portanto, essa noite, sexta-feira, é sexta-feira que são momentos de dor. Não é dor eterna, são momentos de dor. Momentos. Há um cântico antigo que diz: há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar, e clamamos o nome de Jesus porque Ele ajuda a carregar a cruz, porque Ele já carregou um dia a nossa, Ele também nos ajuda a carregar agora. Confie em Jesus, entregue o seu coração a Ele. Não tente remover a cruz, não tente achar outro caminho da religiosidade, não tente acender velas, não tente cultuar santos, não tente se prostrar diante de homens, não tente se tornar aceitável diante de Deus através de caridade, não tente fazer penitências, não tente fazer nada, não tente se abster essa noite de comer carne, não tente fazer coisas que possam tornar você mais aceitável a Deus, não tente fazer quaresma. Deus não precisa disso. Deus quer o seu coração, somente a sua vida, somente o seu ser. Se entregue a Ele, porque Ele já se entregou a você, Ele já se deu por você, já foi feito tudo na cruz, e você não precisa fazer absolutamente nada. Creia, receba, porque a cruz é voluntária. Ele morreu e se deu por nós. A cruz é necessária, porque Ele é o Cordeiro de Deus que se sacrificou em nosso lugar. E a cruz é solidária. Ele se põe em nosso lugar e sabe que você sofre, sabe que eu sofro, e está ao nosso lado para nos carregar no colo quando precisarmos dEle. Essa é a mensagem, essa é a palavra, essa é a verdade de Deus para o seu coração essa noite. Que Deus possa ministrar a sua vida e você possa saber que sexta-feira são momentos de dor, mas Ele vai ajudar você a carregar essa cruz, e esse momento vai dar espaço a um lugar mais precioso, a um tempo mais lindo que nós vamos falar nesses dias aqui. Acompanhe, fique conosco, e Deus com certeza falará ao seu coração. Vamos orar? Nós vamos cantar mais um louvor. Enquanto isso eu quero orar com você. Paizinho, muito, muito obrigado por todo o amor que o Senhor tem demonstrado ao nosso coração. Nós de fato não somos merecedores, não merecemos nada disso, Pai. Esse tão grande, imenso amor por nós. Estávamos perdidos como o filho pródigo, estávamos no lamaçal, mas o Senhor nos encontrou. O Senhor deixou as 99 e veio nos receber, veio nos achar, perdidos e andando solitários. Por isso, Pai, que a cruz seja o nosso símbolo maior do cristianismo, que nos lembre o sacrifício que foi necessário, o sacrifício que foi voluntário e o sacrifício que foi solidário. Pai, eu oro para que esse sacrifício entre em cada coração que nos ouve essa noite, e cada coração que vai chegar essa mensagem, que receba a mensagem da cruz, do Cordeiro que tira o pecado do mundo e nos torna aceitáveis a Deus, e abre um novo e vivo caminho, nos libertando de toda a maldição do pecado,
da morte e de Satanás. Nós te agradecemos pela vitória da cruz, pela dor da cruz, porque nela nós também somos mais que vencedores, naquele que sofreu pela cruz e nos deu um novo caminho, no nome de Jesus. Vamos ouvir essa linda canção, Pela Via Dolorosa, Cristo já carregou a nossa cruz. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu, os soldados conduziram meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim, com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim, seu sangue, porém, a muitos também iria remir em Jerusalém. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Foi por mim, foi por você. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos.
Ele morreu naquela cruz pela minha vida e pela sua vida. É um dia em que traz reflexões para nós, trazem memórias. Às vezes nos entristecemos, nós queremos agradecer ao Senhor por ter nos escolhido, mas há tantos perdidos lá fora também. Há tantas pessoas que precisam desse amor, que Ele teve toda essa dor na cruz. Domingo eu assisti uma pregação de um pastor de uma igreja de Boston, e eu achei muito interessante o que ele falou. Ele falou assim: se Jesus tivesse, se ele andasse com uma carteira no bolso, pode ter certeza que a sua foto estaria ali. Esse Jesus estaria com a sua foto lá. A gente é pai, a gente é mãe, a gente tem esse costume de colocar a foto do nosso filho ali na carteira. Jesus pagou um alto preço pela minha vida e pela sua. E agora nós queremos ter um momento de oração, um momento de gratidão a esse Deus tão generoso que sofreu pela nossa vida. Nós preparamos um momento aqui, como se fosse a sala da nossa casa. E eu queria que você parasse o que você estivesse fazendo aí na sua casa, por alguns minutos, que você fosse ao seu secreto agora, que você orasse juntamente conosco. Não é nada fácil, irmãos, nós estarmos aqui em pequenas pessoas, engrandecendo o nome do Senhor. Poderíamos estar juntos, poderíamos trazer à memória esse dia, essa gratidão que nós temos ao Pai, mas não podemos estar juntos, mas estamos aqui. Essa é a casa do Senhor. A casa do Senhor está aí também, no seu lar, sentado no seu sofá, se ajoelhado na sua cama. Eu queria que você parasse 5 minutos do que você estivesse fazendo agora, e você refletisse naquilo que nós cantamos aqui esta noite, naquilo que nós fomos impactados pela palavra do Senhor. Reflita um pouco sobre o que isso significa para a sua vida, que memória isso traz esta noite. Nós teremos alguns momentos, breves momentos de oração aqui, apenas para simbolizarmos, para trazermos reflexões, mas a oração tem que perdurar na sua casa. Você foi levantado, você foi escolhido, você é um reparador de brechas dentro da sua casa. E Deus escolheu esse momento para que você se levantasse aí, onde quer que você esteja, e orasse junto conosco, nessa sala do Pai, nesse pequeno momento, nessa pequena estrutura que estamos aqui. Eu queria chamar a Ingrid. Nós vamos nos colocar de joelhos. Se você puder fazer isso na sua casa, neste momento, se você pudesse colocar em joelhos, não olhe para nós. Nós vamos apenas ser vasos usados na presença do Senhor, para clamarmos a esse Deus tão maravilhoso, que nos salvou nessa cruz, que morreu pela nossa vida. Nós clamaremos agora por pessoas que estão enfermas, pessoas que se sentem sozinhas num leito de hospital, pessoas que foram contaminadas com o Covid-19, mas pessoas que vivem o vazio da alma, a solidão, a depressão, pessoas que estão dentro de suas casas, mas estão solitárias. Nesta hora, nós vamos clamar por você, nós vamos clamar juntamente aqui, de joelhos, porque nós acreditamos no poder do Senhor, e aquele que vai trazer boas novas para você, vai trazer alegria em meio à tristeza, vai te curar, vai trazer libertação para a sua vida esta noite. Aonde quer que você esteja, você sentirá a presença do Senhor, como nós estamos sentindo aqui esta noite. A Ingrid vai estar sendo usada como um vaso do Senhor, um vaso quebrado,
que levantará um clamor ao nosso Deus pela sua vida. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, em Tua presença, Senhor. Pai, nós clamamos, Senhor, por essas pessoas enfermas, Pai. Nós clamamos, Senhor, pelo Brasil. Nós clamamos, Pai, por esse mundo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, Pai, que o Senhor derrame, Pai, uma unção de cura, Senhor, sobre o nosso mundo, Pai. Derrame, Pai, uma unção de cura sobre o nosso país, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, essas pessoas que estão contaminadas com o Covid, Pai, nós clamamos, Pai, esteja, Senhor, trazendo cura, Pai. Oh, Senhor, o Senhor é o Deus que traz cura, traz libertação, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, Senhor, pelas pessoas, Senhor, que estão, Senhor, nos leitos de UTI, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, faça uma revolução, Senhor, nesses hospitais. Faça, Senhor, uma revolução, Senhor, nessas UTIs, Pai. Ressuscita pessoas, Senhor, para honra e glória do Teu nome, Pai. Sopra, Pai, com o sopro do Teu Espírito Santo, Senhor, nessas UTIs. Ressuscita pessoas, Pai, que eram improváveis, Pai. Pessoas, Senhor, que muitos médicos já desenganaram a família, Pai. Mas o Senhor é o Deus do impossível, Pai. Quando o Senhor diz sim, as pessoas ressuscitam, Pai. Por isso, Pai, nós clamamos, Pai, nós queremos ver a Tua revolução, Senhor, nesse país. Nós queremos ver a Tua revolução neste mundo, Pai. Oh, Senhor, clamamos, Senhor, por essas pessoas, Senhor, que estão, Senhor, tentando ter filhos, Pai. Cura esses ventres, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nasçam crianças, Paizinho, para honra e glória do Teu nome, Pai. Pessoas que já nascem com o testemunho de vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos pelas pessoas que estão em depressão. Esteja, Senhor, derramando o Teu Espírito Santo sobre a vida delas, Pai. Derrama da Tua unção, do Teu amor sobre a vida dessas pessoas, Pai. Que essas pessoas conheçam, Paizinho, cada vez mais o Teu amor, Pai, que essas pessoas se sintam cada vez mais amadas por Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e seja afirmando, Senhor, a identidade dessas pessoas do Senhor, Pai, essa identidade de filho, de filha, Pai, essa identidade, Senhor, que o Senhor deu quando o Senhor se entregou naquela cruz por nós, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, seja curando toda ansiedade, Pai, e seja, Senhor, curando, Senhor, todas, Senhor, as dores de cabeça, Paizinho, que essas pessoas sentem, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Paizinho, derrama do Teu Espírito Santo, Senhor. Você que está em casa, sinta-se curado, porque o Espírito Santo do Senhor está te visitando no lugar onde você está. Oh, Espírito Santo, derrama, Pai. Entra, Senhor, com o Teu vento impetuoso em cada casa, Pai. Em cada lar, Senhor, derrama da Tua cura, Senhor, nos relacionamentos quebrados, Pai. Oh, Senhor, esses relacionamentos que estão em enfermidade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, derrama da Tua cura sobre essas pessoas, Pai, sobre essas famílias, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, essas pessoas que estão com câncer, Pai. Oh, Pai, coloca, Pai, a Tua mão, Senhor, envia os Teus anjos para estar curando cada pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, Pai, seja curando, Senhor, cada pessoa, Senhor, na sua área física. Mas também, Pai, nós clamamos, Senhor, cura as pessoas na área espiritual, Pai. Cura a alma das pessoas, Pai. Traga, Senhor, libertação, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que essas pessoas venham conhecer o Deus de amor que é o Senhor, que entregou o Seu único Filho para morrer em nosso lugar, Pai. Para sofrer, Senhor, na via dolorosa, Senhor. Oh, Senhor, que amor é esse, Pai? Nós Te agradecemos pelo Teu amor, Pai. E nós agradecemos, Pai, porque o Senhor já está realizando curas, Senhor, nesse mundo, Pai. O Senhor já está realizando curas nesse país, Senhor. Oh, Paizinho, nós queremos, Senhor, que veremos testemunhos, Senhor, pessoas, testemunhos vivos, Senhor. E que tudo seja, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu venho clamar, Pai, por essa geração, Pai, geração de jovens, Pai, geração de adolescentes, Pai, geração, Pai, que tem se levantado, Pai, nessa cidade, geração que tem se levantado neste país, neste mundo, Pai.
O Senhor, Pai, já nos deu a força, Pai. A sua palavra nos diz em 1 João 2, que foi nos escrito algo, porque nós somos fortes e porque nós vencemos o maligno, Pai. Nós sabemos que nós não vencemos o maligno por forças próprias, mas porque o Senhor se amoldou, Pai. Porque quando nós somos fracos é quando o Senhor é forte, Pai. Quando nós somos fracos é que a sua força se amolda em nós, Pai. É quando estamos com dor, é quando estamos no relento, é quando sentimos nos esquecidos. É ali que o Senhor se amolda, Pai. É ali que o Senhor nos usa. É ali que o Senhor vem com o seu ato de poder, Pai, que vem com a sua unção. Por isso, Pai, levanta uma geração que não se calará, Pai. Uma geração que não é uma geração apática, mas uma geração forte, uma geração com voz neste mundo, uma geração que vai levar o Evangelho através das redes sociais, através dos serviços, nas universidades. É bem verdade, Pai, que agora estamos nesse momento de insegurança, de incerteza, Pai. O Senhor fez com que tudo isso parasse, Pai, para que pudéssemos ir ao nosso secreto. Leve essa geração ao secreto. Desligue essa geração por um momento para nos conectar a Ti, Pai. Nos desligue deste mundo agora, Pai, para nos conectarmos contigo, recebermos de Ti palavras, recebermos de Ti, Pai, dons. Por isso, Pai, comece a revelar agora em cada lar, em cada jovem, em cada adolescente que está assistindo e que será alcançado por essa ministração. Derrame os dons, Pai, do Seu Espírito. Dom de cura, Pai. Dom de profecias, Pai. Dom, Pai, que vai fluir o Seu Espírito Santo através de cada pessoa dessa geração, Pai. Nós cremos, Pai. Nós cremos que há uma força em nós, a força da juventude, e nós podemos revolucionar este mundo com o Seu nome, Pai. Pelo Seu Espírito, Pai. Pelo Seu sangue derramado naquela cruz, Pai. Essa dor não foi em vão. Nos lembre, Pai, que cada dor, Pai, cada sofrimento Seu, cada gota de sangue derramado, foi para que o Senhor pudesse alcançar o nosso coração. Foi para que o Senhor pudesse colocar em nós um Espírito que nos fortalece. Um Espírito, Pai, que nos deixa ainda mais fortes. É bem verdade que agora sonhos foram interrompidos. Quantos jovens queriam se casar agora neste momento? Quantos jovens estão com anseio de terminar a faculdade? Pai, tire toda a insegurança, tire todo o medo, Pai, e produza força, produza esperança neste momento, Pai. Produza o alívio, Pai. O maligno, Pai, o diabo vem tentando corromper o nosso coração, tirando o Seu Espírito de nós, Pai, mas nós sabemos que Ele foi selado pelo Seu sangue, Jesus. E nós te clamamos essa noite. Sele, Pai, sele com o Seu Espírito Santo em nosso coração essa força que vem de Ti. O Senhor não sofreu em vão, mas o Senhor sofreu para que pudéssemos ser fortes um dia, porque o Seu Espírito está em nós, em nome do Seu Filho Jesus, Pai. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos orar pela sua casa agora. Nós vamos orar para você, pai, para você, mãe. Já oramos pelos jovens, pelos adolescentes, pelos filhos. Hoje eu estou usando uma jaqueta aqui que me deram há muitos anos atrás. E me traz muitas lembranças boas. E um dia me deram essa jaqueta e falaram, num tempo oportuno você usará. Esse foi o dia que eu escolhi para usar isso aqui. Porque tem um significado muito grande para mim. E essa jaqueta do Ministério Desperta Déboras, que diz: mães de joelhos, filhos em pé. Nossos filhos serão a nova geração desse país. Nossos filhos herdarão esta terra. Aonde quer que você more, aonde quer que você proclame o nome de Jesus, seus filhos viverão, voarão muito mais do que nós, como pais, deixamos isso para eles. Eles herdarão essa terra e profetizarão sobre a terra do Brasil. Essa nova geração, jovem, você que me escuta agora, você que teve os seus momentos de secreto, você que esteve no momentos de multidão, você que esteve no descende, você que foi ministrado pelo seu pastor, você que já teve um chamado missionário e deixou de lado, essa é a hora de você se levantar. Essa é a hora de você orar pela sua casa, pelo seu pai que ainda não é convertido, pelo seu irmão que chega na sua casa, dorme no seu quarto com você, bêbado, louco de tanto cheirar cocaína. Sabe o que você vai fazer, jovem?
você não tem tempo mais para perder. Você vai se levantar hoje, aí aonde você quer que esteja, e vai orar pela sua casa. Nós, como pais, oraremos para que você se fique em pé, para que os nossos filhos fiquem em pé. Eu vou orar pelo Tanner aqui, como se fosse o meu filho, mas você vai orar aí na sua casa, como se fosse o seu filho, o seu neto, alguém perto de você que fará a diferença quando você não estiver mais aqui, nesta cidade, neste mundo, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa família diante do Senhor, Pai. Nós te pedimos a direção do Seu Espírito Santo nesta hora, para que as palavras venham à nossa boca, onde quer que estejamos, Jesus. Nós cremos no Seu poder, famílias restauradas, pais e mulheres sedentos da presença de Jesus, aqueles ainda que não te conhecem, mas os filhos que estão na casa, que tiveram uma oportunidade de bradar, de cantar o Yeshua HaMashiach, de bradar com o Senhor, Pai. Não deixe esse fogo se apagar. Levanta essa geração, Pai, de adoradores no Brasil, de adoradores na nossa casa. Levanta, Senhor, não deixa a dispersão que o inimigo tem, às vezes, de tirar o foco da Tua presença, Pai. O chamado pastoral, o chamado missionário, nesses últimos dias tem se enfraquecido, Deus. Mas nós cremos no Teu poder. Nós cremos que o Senhor levantará após tudo isso uma geração curada, uma geração forte, que vencerá o maligno, que fará a diferença dentro da sua casa. Nós, como pais e mães, profetizamos sobre os nossos filhos, que eles voarão como águias, que eles sentirão muito mais o chamado do Senhor do que nós, que o óleo, o derramar da sua presença possa descer sobre a cabeça, Deus, como profetas, como filhos e filhas usados na faculdade. Oh Deus, se há pais aqui que não conhecem o Senhor, Senhor, que o Senhor toque nessa vida. Esse pai bêbado que bate nesse filho, Deus, tem misericórdia. Essa mãe gritenta, essa mãe que fala palavrão, essa mãe que traz discórdia dentro dessa casa. Levante, Senhor, este filho, que ele não olhe para isso, mas ele sinta o amor do Senhor, que foi dispensado naquela cruz por nós. O Senhor estava sozinho também, como tantos filhos estão nesta hora, Deus. Mas nem por isso há um descrédito na Tua palavra, pelo contrário, Sua morte trouxe vida. Por isso, no nome de Jesus, traga vida, Senhor, nessas casas. Nós entregamos as nossas famílias, famílias repletas da presença do Senhor, aqui na nossa comunidade, fora daqui, aonde quer que esteja. Que as nossas famílias façam a diferença. Após tudo isso passar, nós possamos bradar novamente, cantar novamente, estar no nosso secreto dia a dia, para que a presença do Senhor jamais diminua dentro de nós, mas que essa presença aumente a cada dia. Amém. Oh Deus, maravilhoso és Tu, Senhor. Louvado e glorificado é o Teu nome, Senhor. Oh Deus, o Brasil te pertence, Senhor. Oh Deus, o Brasil é celeiro do mundo, Pai. E aqui, Senhor, sairão muitos missionários, Senhor, para levar a Tua palavra, Senhor, a todo mundo, Senhor. Todos aqueles lugares, Senhor, que ainda não Te conhecem, Pai. Lugares aonde, Senhor, a Tua palavra não foi pregada, Deus. Oh Deus, que o Senhor esteja levantando, Pai, missionários, Pai. Que o Senhor esteja capacitando, Pai, os Seus filhos, oh Deus. Oh Senhor, vai falando aos corações, Pai. Aqueles, oh Pai, que o Senhor já chamou, Pai. Desperta, Senhor.
Desperta, Pai, capacita, Senhor, para que o mundo todo, Pai, venha te conhecer, Senhor. Que mais vidas, ó Pai, não venha se perder, Senhor. Não venha morrer, Senhor, sem conhecer a Tua palavra, Senhor. Mas que vidas, ó Pai, venham, Senhor, conhecer a Ti, Senhor. Venham ser salvos, ó Pai, pela Tua verdade, Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha falar agora aos corações, Senhor. Venha, Senhor, libertar vidas, ó Pai. Ministra, Senhor, na vida dos Seus jovens, ó Pai. Levanta, Senhor, os Seus filhos, ó Pai. Ó Deus, fala, Senhor, tremendamente, ó Pai, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, da Sua graça, Senhor, sobre todas as nações, Pai. E aqueles missionários, Senhor, que estão, Senhor, espalhados pelo mundo, ó Pai. Ó Deus, que eles venham, Senhor, ser totalmente cheios, ó Pai, da Sua presença, Pai. Protegidos, ó Pai, pela Tua presença, Pai. Livra-os, ó Pai. Livra-os, ó Pai, de todas as ciladas do inimigo, ó Pai. Levanta, Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja direcionando eles, ó Pai, para que eles estejam, Senhor, sendo, Senhor, levados, ó Pai, através da Tua presença, Pai, através da Sua palavra, Pai. Ó Pai, o ID, Pai, é para todos nós, Senhor. Que todos nós, Senhor, tenhamos essa responsabilidade, ó Pai, de estar pregando a Tua palavra, Senhor. De estar atravessando a rua, Pai, e falando do Seu amor, Pai. Ó Deus, no nosso trabalho, Pai, aonde nós estivermos, ó Pai, que estejamos falando do Seu evangelho, ó Pai. Ó Deus, desperta em nossos corações, Senhor, o desejo de falar, Senhor, dessa verdade, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Fala tremendamente aos nossos corações, Pai, e usa, Pai, as nossas vidas, Pai. Levanta, Pai, o Seu povo, Pai. Tira todo medo, ó Pai. Tira toda preguiça, Pai. Tira, Pai, tudo aquilo, Pai, que impede, Pai, o pregar da Sua palavra, Pai. Que sejamos pessoas, ó Pai, destemidas, Pai. Que sejamos pessoas, ó Pai, fortalecidas, ó Pai, pelo Seu Espírito Santo, Pai, a pregar a boa nova, Pai. Em nome de Jesus, Pai, leva-nos, ó Pai, a pregar a Tua palavra, Senhor. Aonde o Senhor nos colocar, Senhor, que seja pregada a Sua verdade, Pai, e que vidas sejam alcançadas em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Senhor, muito obrigado, porque podemos acessar o Seu trono em oração através desse poderoso nome de Jesus. Que cada casa, que cada lar que nos acompanhou nesse dia possa ter recebido o vigor do Teu Espírito Santo, a renovação da esperança. E nós cremos que as nossas orações foram todas contabilizadas e levadas até o Teu trono de graça. Pai, nós apresentamos cada um dos pedidos de oração que foram colocados no chat. Pai, nós queremos apresentar cada pessoa que está conosco conectada agora, colocando um pedido e uma necessidade. Que o Senhor fale ao coração, que o Senhor ministre essa necessidade com provisão, com cura, com libertação, com graça. Ó Pai, esses pedidos todos serão escritos, estarão conosco aqui, ó Deus, no nosso ministério de intercessão. Mas agora nós já apresentamos diante do Seu altar e dizemos que recebemos esses pedidos e intercedemos por eles, pedindo, Pai, seja favorável à oração do Teu povo que se faz nesse lugar. Nós Te agradecemos e que essa Páscoa possa visitar o nosso coração de uma maneira diferente em nossa casa, como o Senhor disse, ficar em casa, mas que possamos colocar o Cordeiro dentro de casa, e o Cordeiro é o Filho de Deus, que foi sacrificado em nosso lugar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado por estar conosco. A gente se vê amanhã às 19h30 em nome de Jesus.